Olá, pessoal! Mais uma aulinha aqui de adrenal para vocês. Vamos agora falar de síndrome de Cushing, tá? É um tema que cai muito em prova de residência, tá bom? E então eu preciso que vocês prestem bastante atenção na aula, porque sempre quando cai adrenal em prova de residência, costuma ser síndrome de Cushing ou insuficiência adrenal, são os temas mais batidos em prova de residência. Tá certo? Então, Cushing tem uma grande chance de cair na sua provinha aí de clínica médica. Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar da etiologia da síndrome de Cushing, a diferença entre pseudo-Cushing e hipercortisolismo subclínico, como é que se apresenta clinicamente a síndrome de Cushing, como investigamos a síndrome de Cushing e como é feito o tratamento. Ok? Então, vamos começar falando da etiologia da síndrome de Cushing. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, pessoal, é o conceito do que é síndrome de Cushing. Então, síndrome de Cushing, como o próprio nome já diz, ele é um diagnóstico sindrômico. Então, quando a gente tem um diagnóstico sindrômico, o que é um diagnóstico sindrômico? É um conjunto de achados, né? Um conjunto de sinais e sintomas que leva você a pensar numa síndrome. Então, o que é a síndrome de Cushing? É um conjunto de sinais e sintomas clínicos e laboratoriais de hipercortisolismo, certo? Então, é quando você tem uma comprovação de achados clínicos e achados laboratoriais de cortisol elevado, certo? Então, a síndrome de Cushing tem vários diagnósticos etiológicos, tá? Então, várias coisas podem causar um hipercortisolismo clínico e laboratorial. E quando a gente faz a investigação de síndrome de Cushing, a gente, depois que dá o diagnóstico de síndrome de Cushing, a gente precisa investigar a causa daquela síndrome de Cushing. E qual é a principal causa de síndrome de Cushing? É o uso crônico, em doses elevadas, de glicocorticoide. É a síndrome de Cushing exógena, é a mais comum, tá? Dentre as causas endógenas de síndrome de Cushing, que é quando a hiperprodução crônica de cortisol é do próprio corpo, não é porque eu estou tomando corticoide por fora, a principal causa é a doença de Cushing. Nossa, como assim? Síndrome de Cushing causada por doença de Cushing? Não é tudo a mesma coisa? Não, tá? Então vamos lá para vocês não confundirem isso na prova. Tudo bem? Então, a síndrome de Cushing ela pode ter uma causa exógena, que é a mais comum, quando o excesso de corticoide é devido ao uso exógeno de corticoide, ou endógena, quando o excesso de corticoide é devido a uma própria produção do organismo. Das causas endógenas, a gente tem duas. Uma causa dependente de ACTH e uma causa independente de ACTH. Como assim? Vamos lá. Causas ACTH dependentes é quando o cortisol se eleva porque eu tenho um ACTH demais, tá? Então, qual é a principal causa de síndrome de Cushing ACTH dependente? A doença de Cushing. A doença de Cushing é quando a síndrome de Cushing é causada por um tumor hipofisário secretor de ACTH. Ok? Que é a principal causa de síndrome de Cushing ACTH dependente. Tá? Ok? Então, quando eu falo que o paciente tem doença de Cushing, eu estou dizendo que ele tem uma síndrome de Cushing por um tumor hipofisário secretor de ACTH. Quando eu falo que ele tem síndrome de Cushing, eu falo que é um paciente que tem achados clínicos e laboratoriais de excesso de cortisol, que pode ser por várias causas. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a doença de Cushing, a principal causa de síndrome de Cushing é endógena, tá bom? E temos outras causas, a CTH dependente também, que é por um problema de excesso de CTH. Existem alguns tumores, né, principalmente em abdômen, tórax, que produzem a CTH ectopicamente, tá? Também as situações que eu vou ter produção de CRH ectópico. E as situações em que eu vou ter a CTH e CRH ectópico. Mas é muito raro, tá? A principal causa mesmo é tumor hipofisário secretor de ACTH, tá? E a segunda principal causa é a síndrome do ACTH ectópico, que é tumores de tórax e abdômen que produzem ACTH, tá bom? E temos as causas ACTH independente, que é quando o excesso de cortisol não é por uma produção excessiva de ACTH, é por um problema
da adrenal. É a adrenal que está produzindo cortisol em excesso. E por que a adrenal está produzindo cortisol em excesso? A principal causa é quando eu tenho um tumor benigno da adrenal, tá? Que está produzindo cortisol em excesso. Uma outra causa, e é a segunda mais comum, é o câncer de adrenal. Pode acontecer do câncer de adrenal produzir cortisol, tá certo? Temos também a hiperplasia adrenal macronodular, que é a hiperplasia da camada, né, que produz cortisol em excesso e pode aumentar a produção de cortisol do paciente. E essa doença adrenal nodular pigmentada, que é uma situação assim muito rara. Então, assim, as principais causas que vocês precisam saber de síndrome de Cushing ACTH independente é que ou é um adenoma adrenal produtor de cortisol ou é um câncer de adrenal. Tá certo? Questão aqui de Pernambuco 2018. Perguntou exatamente isso. No paciente com suspeita de síndrome de Cushing que está com uma CTH baixo. Quando eu tenho uma CTA baixo, significa que eu tenho uma síndrome de Cushing ACTH independente. Não é por um excesso de ACTH que eu estou tendo a minha síndrome de Cushing. E aí ele pergunta quais são causas de síndrome de Cushing ACTH independente, exceto. Vamos de baixo para cima. Hiperplasia micronodular das adrenais. Tá? Da adrenal, é um problema da adrenal. É essa TH independente, tá? Cushing iatrogênico por uso de corticoide. É a síndrome de Cushing exógena. Ela é uma causa de TH independente. Por quê? Porque o uso exógeno de glicocorticoide vai suprimir, vai abaixar os níveis de ACTH e de CRH, tá? Letra C, carcinoma adrenal, um problema da adrenal. Então, não é por excesso de ACTH a causa da síndrome de Cushing. Letra B, adenoma adrenal, também uma causa da adrenal. Não é para CTH, não é para um problema de excesso de CTH. E temos aí a letra A, doença de Cushing, que é quando a síndrome de Cushing acontece devido a um tumor hipofisário secretor de CTH. Então, é a única aí que realmente não é uma causa CTH independente. Vamos diferenciar pseudocushing de hipercortisolismo subclínico? Então, vamos lá. Quando eu falo pseudocushing, o que é isso? Existem algumas comorbidades, como obesidade, síndrome da ovário policístico, doença renal crônica e algumas doenças psiquiátricas, que podem levar a um hipercortisolismo leve, uma elevação discreta do cortisol sérico e que pode levar a alguma manifestação clínica. Por exemplo, paciente que tem obesidade. Não é comum o paciente que tem obesidade ter diabetes, ter hipertensão, ter umas faces mais arredondadas, pode ter acúmulo de gordura em regiões diferentes, estrias. Então, clinicamente pode se parecer um pouco com síndrome de Cushing. E o paciente com obesidade tende a ter uma elevação discreta dos níveis de cortisol. Então, o pseudocushing é quando o paciente, você não consegue fechar Cushing para esse paciente, nem afastar. As principais causas é depressão e etilismo crônico, e outras, por exemplo, que foi as que eu acabei de falar. A fisiopatologia é que, por exemplo, essas comorbidades hiperativem o eixo hipotálamo hipofisário, aumentando a secreção de CRH, que pode aumentar discretamente o CTH e discretamente o cortisol, tá bom? E como é que você vai fazer o diagnóstico diferencial entre a síndrome de Cushing verdadeira e a pseudocushing? Eliminar o fator indutor de hipercortisolismo, por exemplo. Paciente com depressão, tratar a depressão. Paciente com obesidade, tratar a obesidade para poder ver se o cortisol diminui. Tá certo? Hipercortisolismo subclínico. É um paciente que não tem sinal de sintoma nenhum de excesso de cortisol, tá? Mas tem uma evidência laboratorial de produção aumentada de cortisol. Esses pacientes, eles podem ter uma alta prevalência de comorbidades relacionadas ao hipercortisolismo, como obesidade, hipertensão, diabetes, redução de massa óssea, infarto e fraturas, tá? Não se sabe exatamente quando esse paciente que tem hipercortisolismo subclínico evolui para uma síndrome de Cushing. Isso é meio incerto. E o seu tratamento também, às vezes, a gente pondera se a indicação ou não de ser realizado. Tá bom? E o
quadro clínico do paciente que tem síndrome de Cushing. Então, vamos lá. Então, a gente já falou aqui com vocês que a síndrome de Cushing é um conjunto de achados clínicos e laboratoriais de excesso de cortisol, tá? Então, para um paciente você suspeitar de síndrome de Cushing, ele tem que ter achados, assim, clínicos de síndrome de Cushing, tá certo? E quais são eles? Então, vamos lá. Quais são os sinais clínicos mais específicos para a síndrome de Cushing? Então, temos aqui fragilidade capilar, equimoses, petex, esses pacientes têm mais facilidade de desenvolver essas lesões. Miopatia proximal, o paciente tem uma fraqueza mais proximal, então a coxa mais fraca do que a perna, o braço mais fraco que o antebraço. Estrias violáceas maiores do que 1 centímetro. As estrias têm que ser violáceas e têm que ser maiores do que 1 centímetro para você pensar em Cushing, como tem aí no abdômen desse paciente, da foto, tá certo? Outra coisa que também é bem específico de síndrome de Cushing, o paciente que tem essa pletora facial, essas bochechas avermelhadas, as faces em lua cheia, como tem aí no paciente da foto. Temos também a gibosidade, acúmulo de gordura interescapular, como a gente está vendo ali na foto, em perfil daquela mulher que está com a setinha ali. Então, aqui, esses achados são muito específicos de síndrome de Cushing. E existem outros achados clínicos que não são específicos de síndrome de Cushing, mas que acontecem em pacientes que têm síndrome de Cushing, como, por exemplo, o aumento da pressão arterial. O cortisol ele tem um papel de aumentar a reabsorção de sódio e água no túbulo contorcido proximal dos rins, levando ao aumento da pressão arterial. Osteopenia e osteoporose. O paciente que tem Cushing, o excesso de cortisol, ele faz com que ocorra uma redução da atividade dos osteoblastos, que são células que produzem osso. Por isso que o paciente acaba evoluindo com uma maior reabsorção óssea e, consequentemente, osteopenia e osteoporose. Os pacientes vão ter hipogonadismo hipogonadotrófico. O excesso de cortisol da circulação sanguínea, ele exerce um feedback negativo central, não somente no ACTH, mas também nos outros hormônios hipofisários, como o FSH e LH. E o paciente acaba levando uma redução da produção de estradiol em mulheres e testosterona em homens, o que acaba levando em mulheres irregularidade menstrual, amenorreia, perda de libido, em homens disfunção erétil, tá certo? Vou ter também, né, lembrando principalmente quando eu tenho uma causa CTH dependente, o que é que vai acontecer? Que a principal causa, né, de síndrome de Cushing é endógena. O excesso de CTH, ele não somente vai estimular um excesso de produção de cortisol, mas também vai levar a um excesso de produção de sulfato de DHEA, que é o principal andrógeno da adrenal. Isso acaba levando ao quê? A hirsutismo, acne, alopécia androgênica. Outra coisa importante, o paciente que tem síndrome de Cushing, ele tem um excesso de cortisol. E o que o cortisol é? Ele é um hormônio contrarregulador. Contrarregulador de quem? Da insulina. Então, toda vez que a minha glicemia cai, o que é que o nosso corpo faz? Ela vai aumentar a produção dos hormônios contrarreguladores, como cortisol, GH, glucagon e catecolaminas, que vão inibir a produção pancreática de insulina e vão favorecer o aumento da secreção de glicose pelo fígado e rim. Então, o cortisol, GH, glucagon e catecolaminas são hormônios e neurotransmissores, como as catecolaminas, hiperglicemiantes, tá? Então, esses pacientes acabam evoluindo, né, diabetes e hiperglicemia. Outra coisa é a dislipidemia. A resistência à ação da insulina, o comprometimento da produção de insulina, não somente prejudica o estoque de glicose dentro da célula, como também de ácidos graxos livres, de triglicérides. Então, a gordura fica na corrente sanguínea e não entra na célula. O paciente evolui com dislipidemia. Eventos tromboembólicos, infecção de repetição por redução da imunidade, depressão e psicose, tá?
Lembrando a questãozinha da hiperpigmentação cutânea mucosa, que acontece em situações que eu tenho ACTH alto. Então, quando eu tenho uma síndrome de Cushing, ACTH dependente, tenho uma síndrome de Cushing devido a um tumor hipofisário secretor de ACTH, tenho a doença de Cushing, eu vou ter muito ACTH. Se eu tenho muito ACTH, eu tenho uma grande produção de MSH, o que acaba levando à hiperpigmentação cutânea mucosa, porque o MSH estimula os melanócitos a produzirem melanina. Ok? Então, também é uma forma de você diferenciar clinicamente a síndrome de Cushing TH dependente da independente. Então, vamos aqui, questãozinha do SUS São Paulo de 2020. Uma mulher que apresenta síndrome de 28 anos apresenta síndrome de Cushing, associada a carcinoma de adrenal secretor de cortisol. Dos abaixo, os achados menos prováveis são. Então, ele está falando que a paciente tem uma síndrome de Cushing ACTH independente. Por quê? Porque é uma causa que é por um problema da adrenal e não da hipófise, tá? Não é por um excesso de ACTH, e sim por uma produção excessiva de cortisol pela própria adrenal. Então, ele está perguntando aqui dos achados abaixo, o que você não vai encontrar, muito provavelmente, num paciente que tem síndrome de Cushing ACTH independente. Então, vamos lá. Osteopenia e fraqueza muscular? Sim, vamos ter. Hirsutismo e ganho de peso? Sim, vamos ter. Depressão, hipertensão? Vamos. Intolerância à glicose e acne também. Agora, hipercalemia e hiperpigmentação cutânea mucosa? Não. Por quê? Vamos falando primeiro da hipercalemia. O paciente que tem excesso de cortisol, ele acaba levando ao aumento da reabsorção de sódio e água no túbulo contorcido proximal. E quando eu reabsorvo sódio e água, o que é que eu faço com o potássio? Eu jogo para fora. Então, os níveis séricos de potássio de um paciente que tem síndrome de Cushing tendem a ficar mais baixos, ok? Hiperpigmentação cutânea mucosa? Não. Aí eu tenho uma síndrome de Cushing ACTH independente, tá? Então, se é independente, os níveis de cortisol estão altos, mas os de ACTH estão lá embaixo. Então, se eu não tenho excesso de ACTH, eu não tenho excesso de MSH. Então, eu não vou ter hiperpigmentação. Eu não vou ter um excesso de melanina sendo produzida pelos meus melanócitos. Tá bom? Então, a letra E é a resposta correta dessa questão, que não são achados clínicos da síndrome de Cushing ACTH independente. Vamos investigar? Em quem que a gente vai investigar a síndrome de Cushing? Em que a gente vai pensar em síndrome de Cushing e iniciar essa investigação? Em pessoas que têm, né, esse hipercortisolismo clínico, ou seja, pessoas que têm achados clínicos de excesso de cortisol, aquele quadro clínico que a gente acabou de falar. Morbidades anormais para a idade, como osteopenia, osteoporose, hipertensão secundária e diabetes. Por exemplo, paciente jovem que fratura após queda de própria altura. Paciente jovem com hipertensão. Paciente jovem com diabetes. A gente tem que investigar. Crianças com ganho de peso e retardo de crescimento. Também. Todos os incidentalomas adrenais. Teremos uma aula específica de incidentaloma para vocês. E pacientes que têm incidentalomas hipofisários e que tenham um quadro clínico de excesso de cortisol. Como é que a gente vai fazer essa investigação? Então, assim, meu paciente tem, né, um quadro clínico compatível com hipercortisolismo. Para poder fechar a síndrome de Cushing, eu também tenho que ter um hipercortisolismo o quê? Laboratorial. Então, eu preciso fazer exames de sangue para confirmar que meu cortisol está alto, laboratorialmente. Tudo bem? E quais são os 3 exames iniciais que a gente pede? Vamos começar do primeiro. Cortisol salivar à meia-noite, 2 amostras, maiores do que 2 a 3 vezes o limite superior à normalidade pelo método, ok? Por que cortisol salivar à meia-noite? Pensem comigo. O cortisol, ele é um hormônio que ele respeita uma liberação de um ciclo circadiano. Então, o cortisol ele tem a secreção mais alta de manhã, mais ou menos à tarde e bem baixinha à noite. Então, eu fazer um cortisol de manhã cedo em jejum e ele está alto, não quer me dizer absolutamente nada. O que me torna suspeito, o que me faz achar esquisito, é se o cortisol estiver alto à noite. Ah, mas por que na saliva? Por quê? O laboratório fica aberto à noite, meia-noite?
Não. Posso fazer cortisol sérico à meia-noite? Posso até fazer, mas eu ia precisar internar o paciente para isso, porque só o hospital fica aberto de madrugada. Então, eu faço cortisol salivar à meia-noite, que o paciente vai no laboratório, pega um potinho, vai cuspir entre 11 horas e meia-noite e no outro dia de manhã devolve para o laboratório, tá bom? O segundo exame que a gente vai fazer, que a gente pode fazer, que a gente tem que fazer, né? Tem que fazer esses 3 exames, tá certo? É o cortisol após 1 miligrama de dexametasona. Como é que funciona isso aí? Então, quando eu dou dexametasona, né, 1 miligrama de dexametasona, qualquer cortisol exógeno, corticoide exógeno, teoricamente suprime a produção endógena de glicocorticoide, tá? Então, teoricamente, se eu dou dexametasona, se eu dosar o cortisol depois de algumas horas, ele vai estar lá embaixo. Então, é desse racional que a gente faz esse exame. Então, eu dou 1 miligrama de dexametasona entre 23 horas e meia-noite do dia anterior e doso o cortisol basal às 8 horas da manhã. Eu espero que aquele cortisol ali esteja baixo, menor do que 1,8. Por quê? Porque eu dei corticoide exógeno. Se mesmo eu dando corticoide exógeno, eu não suprimir o meu cortisol no outro dia de manhã, significa que eu tinha cortisol demais na minha corrente sanguínea. Tá certo? E por fim, o cortisol livre na urina de 24 horas. Então, eu vou pedir para o paciente coletar toda a urina de 24 horas e vou dosar o cortisol livre ali naquela urina. 2 a 3 amostras, maior do que 3 a 4 vezes o limite superior da normalidade, tá? Então, eu vou pedir esses 3 exames para fazer a investigação laboratorial de hipercortisolismo. Se 2 desses 3 exames derem alterados, fechado o síndrome de Cushing, porque aí eu tenho um hipercortisolismo clínico e laboratorial, ok? Se mesmo assim eu fizendo esses 3 exames, eu não consigo fechar, eu não consigo ter 2 exames comprovadamente alterados, quais são outros exames que eu posso fazer? O cortisol sérico à meia-noite. Então, internar meu paciente, pedir para poder coletar o cortisol no hospital à meia-noite. Então, se meia-noite tiver maior do que 1,8 dormindo, ou que 7,5 acordado, tá alto. E eu posso também fazer o cortisol após 2 miligramas por dia de dexametasona por 48 horas, para tentar suprimir mais ainda a minha produção endógena de cortisol, tá? Se mesmo assim o cortisol estiver maior do que 1,8, eu fecho síndrome de Cushing. Esses 2 exames também são importantes para fazer uma diferenciação entre pseudo-Cushing e síndrome de Cushing, tá certo? Então, pronto, gente, confirmei. Tem um hipercortisolismo clínico e laboratorial, tem um síndrome de Cushing confirmada. Qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? Investigar a causa da síndrome de Cushing do meu paciente. E qual é o primeiro exame que eu faço para a investigação etiológica da síndrome de Cushing? O ACTH, tá? Porque se o ACTH é supresso, menor do que 10, não é por um excesso de ACTH que eu estou produzindo muito cortisol, tá? É por um problema da adrenal. A minha adrenal está produzindo cortisol em excesso. Então, eu vou fazer o quê? Uma tomografia de adrenais, tá? Se tiver normal, eu vou pensar no uso exógeno de glicocorticoide. Se tiver alterada, ou seja, eu posso encontrar adenoma, que é um tumor benigno unilateral na adrenal, posso encontrar um câncer na adrenal, posso encontrar hiperplasia macronodular no exame de imagem, ok? Se eu faço o CTH e ele está maior do que 20, ou seja, está aumentado, tá? Isso significa que ele é uma causa ACTH dependente, ou seja, é uma causa em que um excesso de ACTH está levando a um excesso de produção de cortisol, tá? E para poder, o que é que eu preciso saber agora? Se essa CTH é proveniente da hipófise ou se é proveniente de uma produção exógena, de um tumor de pulmão, um tumor de abdômen, tá? Então, eu posso fazer, primeiramente eu vou fazer uma ressonância de hipófise. Se eu encontrar lá um tumorzinho maior do que 0,6 centímetros, eu fecho, que é doença de Cushing mesmo, a causa do meu síndrome de Cushing, essa TH dependente. Se eu não encontrar, aí eu tenho que fazer alguns testes de estímulo para conseguir diferenciar se é uma causa, se é devido a um tumor hipofisário secretor de CTH ou se é devido a um tumor do pulmão ou do abdômen que produz CTH em excesso. Mas isso aí já fica um pouco mais específico. O que vocês têm que entender é que
Deu ACTH alto, é uma causa ACTH dependente, eu tenho que procurar na hipófise um tumor lá, porque a principal causa é a doença de Cushing, que é quando o hipercortisolismo é devido a um tumor hipofisário secretor de ACTH. E se ficar entre 10 e 20, professora, o que é que eu faço? Aí, essa é a zona cinzenta. Nessa situação, a gente precisa fazer um teste digestivo. Isso é interessante você saber que eventualmente isso cai em prova, tá? O Einstein já cobrou questão sobre isso. Então, vamos lá. O que é o teste do DDAVP e o teste do CRH? Tá, gente? Então, assim, o DDAVP e o CRH, ambos, eles estimulam a produção hipofisária de ACTH, tá? Tanto o DDAVP quanto o CRH. Então, se eu dou o DDAVP e dou o CRH e o meu ACTH não aumenta, não fica maior do que 20, fica menor do que 20, é porque eu não tenho ACTH em excesso. Então, eu tenho uma causa de síndrome de Cushing, ACTH independente. Se subir, ficar maior do que 20, é dependente. Ok? Então, vamos lá, a questãozinha aqui do Rio Grande do Sul. Um homem de 38 anos procurou o posto de saúde por fadiga, intolerância à atividade física, hipertensão de difícil controle, diabetes, dislipidemia, labilidade emocional. Tá com equimose em membros superiores, faces em lua cheia, giba, acantose níqueis em região cervical e estrias violáceas em abdômen. Alguém tem dúvida que esse paciente tem um hipercortiolismo clínico? Não, certo? Então, ele tem um hipercortiolismo clínico, eu preciso ver qual é o próximo exame que eu vou fazer para investigação. Então, eu preciso agora ver se esse paciente tem também um hipercortiolismo laboratorial. É o próximo passo, para fechar a síndrome de Cushing para ele. E quais são os exames que eu posso pedir para fazer investigação laboratorial do hipercortisolismo? Eu posso pedir o cortisol na urina de 24 horas, o cortisol após 1 mg de Dexa e o cortisol salivar à meia-noite. Então, a resposta correta dessa questão é a letra D de dado. Questãozinha do Einstein de 2024. O Einstein adora cobrar Cushing, tá, pessoal? Então, vamos lá. Mulher de 48 anos apresenta oligomenorreia e surtismo. Foi considerada com baixa probabilidade de síndrome de Cushing, mas por segurança optou-se por realizar testes simples para descartar essa hipótese. Qual é o exame menos indicado? Ele está querendo saber quais são os exames que eu faço para fazer a investigação do hipercortiolismo laboratorial, porque é um paciente que tem um hipercortiolismo clínico, por mais que não seja tudo, mas tem 2 achados suspeitos. Então, ele quer saber os exames que se faz para afastar ou confirmar o hipercortiolismo laboratorial. Quais são eles? Vamos lá. Letra A. Cortisol matinal tendo recebido 1 mg de Dexa na noite anterior. É o cortisol após 1 mg de Dexa. Perfeito. Letra B. Cortisol salivar na hora de dormir. Perfeito. Letra D, vou pular. Cortisol livre na urina de 24 horas. Sim. Letra C. ACTH pela manhã assim que despertar? Não. A gente viu que são os 3 exames que a gente faz para confirmar o hipercortiolismo laboratorial: cortisol na urina de 24 horas, salivar à meia-noite e cortisol após 1 mg de Dexa. Então, menos indicado, ACTH pela manhã, assim que despertar. Vamos tratar? Então, assim, fizemos o diagnóstico etiológico da síndrome de Cushing, aí a gente vai definir um tratamento. Se a causa da síndrome de Cushing no meu paciente for uma causa ACTH independente, devido a um adenoma adrenal produtor de cortisol, qual é o tratamento? Remover, fazer a adrenalectomia da adrenal que foi acometida por esse adenoma, certo? Carcinoma, a mesma coisa, adrenalectomia lateral, mas aí nesse caso eu associo a quimioterapia ou mitotânio ao mais utilizado. Outra causa, ACTH independente, a hiperplasia adrenal macronodular. Eu faço a adrenalectomia unilateral da maior glândula e posso retirar uma parte da outra glândula contralateral. E se for por doença de Cushing, que é quando a síndrome de Cushing é ACTH dependente, uma síndrome de Cushing causada por um tumor hipofisário secretor de ACTH, o tratamento também é cirúrgico. Você vai remover neurocirurgicamente, via transsenoidal, aquele tumor hipofisário que está produzindo ACTH em excesso, certo? Então, o tratamento inicial de escolha, o tratamento de padrão ouro é a cirurgia. E o medicamentoso? O medicamentoso você pode utilizar
para controlar os sinais e sintomas do hipercortisolismo até o paciente passar pelo tratamento cirúrgico, que é o definitivo e que é o que vai resolver o problema dele, tá certo? Qual é a primeira droga que eu posso utilizar? O cetoconazol. Cetoconazol, um antifúngico? Sim, pessoal. Cetoconazol em doses altas, ela tem a capacidade de inibir a esteroidogênese adrenal e gonadal e tem um início rápido de ação, então controla clinicamente esse hipercortisolismo. Outras medicações que podem ser utilizadas é o etomidato, mitotânica, bergolina e paserialtide. Mas cetoconazol é o que a gente usa mais de cara e é também o que tem mais disponível no SUS e financeiramente também para nossos pacientes particulares, ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aulinha aqui de síndrome de Cushing, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar mensagem aqui para o nosso suporte, mandar mensagem aqui no nosso chat, que nós estamos à disposição. E vamos, que esse ano é o seu ano.